Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonito e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Programa hoje delicioso, todos os dias com muita informação, com aquela troca gostosa que a gente tem, né? Diariamente, perguntas pertinentes, explicações incríveis. O programa tá delícia assim mesmo. Mas a gente abre o programa de hoje com um assunto também pertinente e importante para que a gente tenha atenção. Claro que a gente sabe que procedimentos estéticos estão aí para que a gente também os utilize e que a gente consiga melhorar algumas coisas que estão incomodando, e em muitos casos, muitos desses procedimentos acabam sendo preventivos para futuros problemas ou até para um envelhecimento precoce. No entanto, hoje a gente vai falar de complicações ligadas à toxina botulínica. Então convidamos ela mais uma vez, a doutora Fernanda Nichelli. Bem-vinda! Sempre um prazer, doutora. Tá em São Paulo? Sim, nesta prazer semana. estar contigo de novo. Coisa boa, quando ela tá por aqui. Doutora é lá do Sul, gaúcha, ô delícia, né? Também de lugar. E quando está aqui em São Paulo, sempre dá uma passadinha no Você Bonita pra gente poder levar mais informação. E a doutora é referência na área mesmo, então esses assuntos de complicações a gente gosta muito de tratar com você. Não é a primeira vez que a gente aborda, né, doutora? É um prazer estar contigo. Vamos lá. Antes de começar com os problemas e até com as questões que podem ocorrer, os riscos, para que o público saiba, hoje a toxina botulínica é considerada segura desde que ela siga aí um certo protocolo, certo? Exatamente. Hoje ela é uma das grandes armas que a gente tem, até mesmo não só para tratamento do envelhecimento, mas para prevenção do tratamento, para prevenção desse envelhecimento. Mas tu disseste uma coisa muito importante, é quando respeitados os protocolos de aplicação. Isso é o mais importante. É o mais importante. E o que a gente vai ver, de acordo aqui com algumas questões e até umas ilustrações que a gente separou, é quando há algum erro, tá? Então, fiquem atentos que a gente vai chegar aí. Mas, doutora, dito isso, que respeitados os protocolos de aplicação feito por um profissional capacitado, habilitado, ela vai ser benéfica. No entanto, hoje vocês conseguem já ter aí casos e até uma porcentagem que pode ter aumentado de complicações ligadas à toxina botulínica. Por que você considera? Você acha que o erro na aplicação tem sido a maior parte, né, que tem trazido esses dados? É importante ressaltar que qualquer tratamento dentro da área médica mesmo, isso é uma questão de epidemiologia. Sempre existem as complicações advindas desse tratamento. Quanto mais pacientes tu trata, provavelmente algum caso tu vai ter de complicação, né? Certo. Agora, tu disseste uma coisa importante, que tem aumentado este número. Realmente, nós vemos isso. A minha opinião particular é que isso tem aumentado pela falta de preparo do profissional que está aplicando a toxina. Nós temos visto isso. Por mais que sim, existam problemas advindos da aplicação inadequada desse procedimento, nós vemos que tem aumentado assim exponencialmente esse quadro de pacientes aí com maltratados, né, com problemas. E aí, gente, fica complicado. Vamos começar com as nossas fotos, doutora? A gente fez uma animação, obviamente, para não expor ninguém que passou, que teve uma complicação. Então, a nossa computação gráfica, aí um beijo para a turma toda que faz essa arte, vai colocar alguns exemplos. O primeiro na tela, a doutora vai explicar, então, ele está relacionado ao quê? Olha lá, tem essa primeira bonequinha. Sim, algumas complicações, e na última semana muitos telespectadores podem ter acompanhado o caso de uma blogueira famosa americana, que ela expôs o quadro dela, onde houve um quadro de pitose palpebral. O que quer dizer isso? O caimento da pálpebra superior. Essa paciente ficou com um dos olhos quase que fechados. Vocês vão ver pela evolução das fotos aí que mostra o quadro. Isso é uma complicação, tá? Advinda da toxina botulínica. Não quer dizer, e aqui eu deixo claro, que o profissional que tenha feito o procedimento seja um mau profissional. Qualquer tratamento que tu faça num corpo humano, tu estás correndo um risco de acontecer isso. Existem, claro, algumas maneiras da gente diminuir os riscos, né? Isso é importante dizer. Mas eu acredito que o principal é a gente saber tratar caso aconteça esse problema. Dá pra... Então, o músculo foi paralisado, enfim, e teve uma queda
da pálpebra, a gente consegue reverter? Consegue, Carol. Na verdade, esse caso específico, provavelmente que aconteceu, né, do nosso conhecimento aí anatômico, nós temos um músculo, que ele é elevador da pálpebra superior, ele faz a pálpebra superior subir, chama músculo tarsal de Miller, e provavelmente a toxina atingiu esse músculo e fez a pitose, o caimento dessa pálpebra. Então, nós temos algumas maneiras de prevenir que isso aconteça, tá? A gente até pode conversar sobre isso, mostrando para vocês como a gente pode prevenir isso. E respondendo a tua pergunta, sim, existe como a gente reverter isso. Claro que existe um tempo a ser respeitado, mas existe como nós revertermos o quadro. Tá aí, vamos começar então com as principais perguntinhas e a gente vai mostrando aqui, usando também a nossa boneca para demonstrar algumas situações e perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Primeira pergunta na tela. Olha lá, a toxina botulínica então pode causar resultados inestéticos? Não só pode, como causa. Claro que essa pitose palpebral é um deles, mas quantos de nós vemos uma pessoa que hoje está levando o nome do rosto embotocado? Aquelas sobrancelhas mal posicionadas, às vezes faz um olhar que popularmente é conhecido como olhar diabólico, né? Com a cauda muito levantada, o centro da sobrancelha, outras pessoas que ficam com ela muito retificada. Então nós vemos sim muitos... sabe-se lá por quais motivos, diversos motivos, até mesmo desconhecimento de anatomia facial, que nós temos resultados inestéticos com a toxina, quando na verdade o bonito da toxina é apenas suavizar a expressão, não deixar a ruga acontecer de forma tão forte como ela faz a musculatura da face trabalhar. Esse é o objetivo da toxina botulínica, e não alterar o olhar. E levantar muito essa sobrancelha, exatamente, deixá-la muito alta. Tá, isso pode ser, então, uma das questões. Agora, doutora, uma pergunta. A gente tem aqui como prática também comentar a questão da prevenção. Você citou no início e acho que o público de casa já ouviu diversas vezes que vocês, dermatologistas, né, sempre colocam a questão da toxina, enfim, uma idade estipulada que pode ser o início ou quando começa a ter já uma marquinha, pensando na questão da prevenção para que aquela região não fique marcada. Porque o músculo ficando paralisado, ele, né, o quanto antes vai mexer muito menos. Só que isso também, dependendo do quanto a pessoa inicia a toxina e faz ali a cada 6, 8 meses, isso também tem alguma relação com essa questão que com o tempo algo pode acontecer de forma diferente, essa sobrancelha ficar diferente e ser aplicado da mesma maneira, mas mostrar um resultado diferente? Por aplicar muitas vezes, por aplicar no tempo errado ou por ter feito muito antes da hora? Ou não tem relação? Isso é uma curiosidade, na verdade, uma pergunta de curiosidade. Todas as variantes que tu citaste são variantes que podem acontecer. Tá. A gente não pode esquecer que o envelhecimento ele é dinâmico. O teu rosto dos 20 não é o mesmo dos 40. Verdade. E isso o médico tem que saber trabalhar. Eu não posso trabalhar da mesma maneira que eu trabalho no rosto de uma paciente de 20 anos aos 40 anos dela, porque essa musculatura trabalhou de forma diferente conforme a idade cronológica dela avançou. Então é por isso o conhecimento aí é estético e anatômico. Aquela fórmula de livro, né, a fórmula que a gente lê no livro não pode ser replicada em todos os pacientes. Por quê? Nós vamos ter pacientes que têm musculatura frontal, que é esse músculo da testa, por exemplo, diferentes, né, de maneiras diferentes. E tu tem que saber atuar, reconhecer o tipo de musculatura para atuar no músculo certo, e muitas vezes não aconteceu o que aconteceu aí nesse caso que a gente discutiu, de pegar um músculo errado e causar um problema para o teu paciente. E é tão interessante que eu, por exemplo, posso relatar como pessoal, eu tenho um lado que ele sobe um pouquinho mais que o outro, né? Então, médico sabendo disso, já vai ali. Já vai ali e já sabe que ali põe menos, então, né? Enfim, para não paralisar tanto, porque senão vai subir um pouquinho mais. É interessante essa troca, eu acho que essa troca paciente e médico é o mais importante da história toda, né? Exatamente. E até para passar, gente, para o médico, qual é a sua expectativa. Exatamente. A gente sempre fala nisso, expectativa é tudo, alinhar a expectativa. Vamos para a próxima perguntinha, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá, na tela. Por que acontece, então, esse tipo de problema? Você comentou que a gente tem um músculo envolvido nessa questão da pálpebra. Exatamente. Então, assim, toda a aplicação de toxina botulínica, ela se baseia no quê? Em um estudo anatômico da anatomia facial, do trabalho facial daquela face. Se tu aplicares num músculo que não deveria ser aplicado
aplicado ou por algum motivo esse músculo ser atingido, muitas vezes não é, aqui eu não estou discutindo que o injetor que errou, não. O que pode ter acontecido e pode acontecer, às vezes o paciente sai da aplicação da toxina e não obedece àquela orientação que a gente pede de no mínimo 4 horas, sem baixar a cabeça, sem fazer exercício físico, sem apertar o local que foi aplicado. Tudo isso pode ter corroborado para que acontecesse a migração da toxina até esse músculo, que é o elevador da pálpebra superior, né, musculatura tarsal de Miller, e atingido esse músculo. Então, não quer dizer que o problema foi o injetor. Claro que quando tiver um injetor apto, as chances diminuem. No entanto, existe também a anatomia facial variada. A tua anatomia não é igual à minha, né? Nem sempre é. E essa variante de musculatura pode ser que sim, pegue aquele músculo. E aí entra a questão da experiência do médico em reverter esse problema que aconteceu. Assim que, né? Que acontece. Assim que acontece. Doutora, assim como o ácido hialurônico, que a gente sabe que tem diferentes apresentações e até posso colocar como marcas, né? Sim. Toxina botulínica também não? Tem sim, existem diversas marcas no mercado. É claro que nós não vamos aqui comparar marcas, né? Mas eu acho que é importante sempre, quando tu for procurar o teu médico, tu questionar, porque a gente vê que os pacientes, o próprio profissional vê diferença nos tipos de marca. Como tudo. A gente vê diferença na marca da roupa que a gente usa, dos produtos que a gente usa. E existe sim diferença, mas cabe ao profissional, porque eu já vi excelentes marcas de toxina botulínica terem resultados catastróficos, assim como marcas não tão consagradas, às vezes, darem um resultado estético bom. Tá. O que eu acho importante é a gente sempre usar marcas, em primeiro lugar, amparadas pela Anvisa, com estudos científicos que embasem o uso dessas marcas, né, de toxina botulínica, e que, no meu caso, eu uso marcas apenas de laboratórios consagrados. Eu acho importante isso. Esse tipo de troca, tá? Exatamente. É importante a gente saber também, né? Vamos para a próxima perguntinha na tela, olha lá. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Se acontecer um procedimento com resultado não satisfatório, então é possível reverter e como? Já que a gente disse que sim, vamos aproveitar e mostrar como. Sim, existe sim, claro que a toxina a gente tem que lembrar que depois que ela atuou no músculo, existe um tempo de atuação dela. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir esse tempo. Tá? Teoricamente, uma toxina tem de 3 até, para sair completamente do rosto, 6 meses, né? Então, como a gente primeiro tem que evitar, obedecendo algumas áreas anatômicas para não ter aplicação, sempre acima ali da sobrancelha, pelo menos 1 centímetro, fazer um desenho na hemiface aqui no frontal desse paciente, respeitar essa região. Tudo isso são, enfim, cuidados que um injetor experiente tem que ter. Estudar o tipo de musculatura. Enfim, houve um problema, houve uma ptose com esse paciente, como pode acontecer, é importante que esse profissional saiba reverter. O que nós temos hoje para diminuir aí o tempo de atuação dessa toxina botulínica? Temos alguns tipos de colírio que se usa para atuar nessa musculatura de Miller, como no Brasil tem a brimonidina, fora do Brasil a apraclonidina, que não tem mais aqui, mas a gente usa. Nesse paciente, eletroestimulação, alguns procedimentos que possam ser feitos para que volte esse músculo a trabalhar mais rápido e esse olhar suba, porque existe um outro problema, Carol. Digamos que esse olho aqui tenha sido acometido, esse outro lado aqui ele vai ficar muito mais hipercinético. Vocês vão ver que vai haver uma compensação desse músculo frontal, como há, às vezes, num paciente que tem uma hemiparesia facial. Pode ver que um lado dele trabalha muito mais como se fosse compensar o outro. Então, tudo isso tem que ser pensado. Muitas vezes, até no outro lado, mexer um pouquinho para poder compensar e não deixar esse paciente tão inestético. E neste caso, é uma contraindicação para que o paciente refaça a toxina botulínica? Não é uma contraindicação, não. O que é importante é saber identificar qual foi o problema, se esse paciente que foi o responsável porque fez exercício pós-procedimento, se o profissional aplicou, daqui a pouco uma toxina que tem um halo de ação maior, se o erro foi realmente na marcação anatômica, primeiramente tem que se identificar, mas de maneira nenhuma é uma contraindicação para uma nova aplicação. Perfeito. Vamos para perguntinhas do público, então. Quem escreveu para a gente, aproveita. Estamos ao vivo, olha lá.
Obrigada, Dani, um beijo. As vacinas de Covid-19 podem causar complicações em quem aplicou a toxina botulínica? Excelente pergunta. Se não perguntasse, Dani, eu ia finalizar com essa, porque as pessoas estão discutindo essa questão, inclusive com outros procedimentos estéticos, né, doutora? Não, isso também é uma pergunta bastante em voga aí, mas assim, é importante dizer que não tem nada em literatura comprovando isso. O que houve nos últimos tempos, aí o que aconteceu foi que alguns pacientes que foram submetidos ao procedimento de preenchimento facial e não toxina, e há uma certa, vamos dizer assim, confusão, o que é toxina, o que é preenchimento, apresentaram um evento chamado ETIP, que é um edema, né, que muitas vezes qualquer tipo de vacina pode propiciar isso. E acabou inchando um pouco mais no local e as pessoas associaram. Mas não tem nem relação direta nenhuma da toxina hoje em literatura médica, né, indexada, com a vacina do Covid ou com o próprio vírus. Eu ia te perguntar, com o próprio vírus também não. Mesmo já tendo tido o vírus, já manifestando contágio, enfim, em algum momento, e se a pessoa já tinha... Não tem nenhuma ligação, nenhuma das sociedades ou nenhuma mundiais, de medicina e de especialidades se posicionou indo contra com um relato baseado em estudo científico de que haja uma relação. E é isso que é importante a gente passar para o público, né? Não importa a minha opinião individual mesmo, que ainda como profissional. O que nos importa são estudos científicos que embasem isso. Perfeito. E hoje eu acho a questão da pandemia, a gente tem escutado diariamente essa questão dos números, como a gente interpreta o que é considerado uma porcentagem, o que é raro, o que, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem aprendido essa questão. Então, quantas pessoas no mundo têm um preenchimento ou fizeram uma toxina botulínica, quantas no mundo apresentaram um problema após a vacinação ou pós o contágio? É mais ou menos por aí, né, doutora? Muito bom. Vamos para a próxima na tela. Obrigada, Mônica. Um beijo para você. Apliquei a toxina botulínica e não pegou. Fiz novamente e nada. A doutora me diz que criei resistência. Procede? Bom, Mônica, existe sim, é relatado, ainda que um número muito pequeno de pacientes, né, relatados em estudo, que criaram um determinado tipo de resistência. É importante dizer que isso é um quadro muito raro. Existem outras variantes aí para uma toxina não pegar. Às vezes o tipo de toxina, às vezes até mesmo a diluição dessa toxina, tudo isso. E a maneira que foi aplicada, enfim, para que a gente possa dar um veredito para que esse paciente tenha criado resistência para ela. Porque não é uma coisa muito comum, não, a resistência à toxina botulínica. Doutora, até para o público achar normal ou não, né? A cada ano que passa, né, o refazer a toxina... Brinco lá com a minha médica que aumenta um pontinho. Procede, doutora? Pra gente achar, não, mas calma, a última vez parecia que não era em tantos lugares assim. Como é que é essa questão? Realmente vai ter aí, né, um envelhecimento e a gente pode considerar essa situação uma situação que, assim, tem chance de acontecer, aumentar um pontinho. Existe, Carol, justamente pelo nosso envelhecimento cronológico, né? O certo é isso, é aumentar porque a tua idade está aumentando. Perfeito. Então pode acontecer, a gente não pode associar isso à resistência à toxina, mas é muito mais plausível a explicação de que nós todos estejamos envelhecendo, ainda bem, né? E aumenta um pouquinho. Mas vira até brincadeira, mas a gente, né, é bom estar sempre atento. E, né, na hora de refazer. Vamos para a próxima perguntinha do público. Aproveita, estamos ao vivo. Fernanda, obrigada, um beijo para você. É verdade que pode entrar na corrente sanguínea e causar doenças? Não. As pessoas confundem muito a questão da toxina botulínica pelo botulismo, por outras doenças, tá? Isso é uma lenda urbana, a gente não tem nada indexado, mais uma vez, que a aplicação da maneira da toxina botulínica tipo A, que é aplicada na musculatura para fins estéticos, na dose que nós usamos, entre no sangue e possa causar algum tipo de doença para esse paciente, né? Então, tudo depende, obviamente, da dose que está sendo aplicada, mas para fins estéticos a gente não corre esse risco. Podemos colocar a toxina botulínica, doutora, nessa discussão do ácido hialurônico e até de bioestimuladores para as pessoas que têm doenças autoimunes e que precisa de uma cautela ou que pode ser uma contraindicação?
Eu acredito o seguinte, isso é da conduta médica de cada um. Todos os meus pacientes que têm uma doença autoimune, eu entro sempre em contato com um colega reumatologista que está à frente da doença autoimune. Eu sempre digo o seguinte, nunca a beleza está à frente da saúde. Então, quaisquer riscos que esse paciente pode vir a ser submetido, precisa sim de um aval de um colega que esteja à frente da doença dele. Então, doenças autoimunes requerem, ao meu ver, o acompanhamento de um colega reumatologista. Perfeito, tá aí. Próxima perguntinha do público. Obrigada, Marta, um beijo pra você. Fiz um preenchimento de olheiras e a doutora pegou uma veia que resultou num roxo enorme que durou 2 semanas. Isso pode acontecer com a aplicação, então, da toxina botulínica também? Marta, qualquer procedimento invasivo é o quê? Que entrou na tua pele, principalmente pérfuro cortante, como é o caso de uma agulha, ele corre o risco de tu pegar uma artéria ou uma veia ou qualquer tipo de vascularização. Se tu pegar o rosto e olhar a quantidade de veias e artérias que a gente tem, tu ia te apavorar. Então a chance é grande. Claro que a gente tenta diminuir essa chance pelo conhecimento anatômico que a gente tem, os vasos maiores a gente tenta fugir deles, mas existe esse risco sim, e esse roxo, se tu teve ele, não quer dizer que é um erro do colega, é pela variação anatômica e pode acontecer. O importante é cuidar para esse roxo não pegar sol nesse roxo que logo passa. Doutora, os procedimentos, os aparelhos, né, lasers, enfim, e tantas máquinas que hoje a gente tem aí disponível no mercado, eles podem aumentar o tempo de duração da toxina botulínica? Na verdade, eu não acredito no aumentar. Depende muito do que a gente vê como resultado do aumentar. Às vezes ele melhora muito a tua qualidade de pele, te rejuvenesce, a impressão que tu tem é que essa toxina durou mais. A gente lembra que a toxina botulínica, ela age na musculatura, né? E dependendo da tecnologia que tu fizer, se essa tecnologia também agir na musculatura, vai ter melhorado de uma maneira geral e global o teu rosto. Mas não quer dizer que ela aumentou a toxina em si. Entendi. A tua fisionomia que melhorou, não prolongou. Então, associar é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Tá aí. Doutora sempre impecável, né? Adoro quando ela vem, as respostas precisas, não tem nem, né? Isso é fantástico para o público, viu, doutora? Te agradeço, facilita demais, né? Na hora de tomar uma decisão, a gente está falando de procedimentos estéticos e de questões que a gente precisa, sim, estar muito bem informado. Obrigada mais uma vez. Vou deixar para vocês o Instagram da doutora, é o @doutora abreviado Fernanda Nichelli, e se escreve Nichelli com 2 L's, tá? Doutora abreviado Fernanda Nichelli, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho em São Paulo e lá em Terras Gaúchas. Manda um beijo para aquele povo maravilhoso. Eu adoro aquele lugar. Não vejo a hora das coisas se acalmarem para poder voltar, viu? Um beijo. Esperamos. Até a beijo, próxima, obrigada. doutora. Obrigada.